bem, amigos, Alex Munduim no programa Organizadas na Web, aqui na Local 7. E hoje, sendo entrevistado, André Azevedo, presidente da Dragões da Real, estará somando com a gente com várias informações e curiosidades do mundo das torcidas organizadas. Bem, amigos, como eu havia falado para vocês, Organizadas na Web saiu da rádio e veio para a TV, uma promessa de longa data. Exatamente. E o responsável é você. E nada mais justo do que ter aqui em nossos estúdios o nosso amigo, nosso irmão, nosso parceiro, André Azevedo. Tudo bem, André? Tudo bem, obrigado pelo convite. Uma satisfação enorme tê-lo aqui em nossos estúdios da Local 7 e tê-lo aí como um dos primeiros entrevistados dessa longa jornada desse programa aí que está tomando e espero que continue tomando o nosso país. André, fica à vontade, por favor. Poxa, eu que já vim acompanhando esse processo da rádio, fico feliz com esse convite feito a Dragões e a mim, para a gente falar um pouco não só da torcida, mas também do movimento organizado. Eu só tenho aqui a agradecer, espero contribuir e enriquecer o programa com informação. Não tenha dúvida disso, viu, André? Aliás, você é um dos grandes responsáveis por esse projeto também, por ter acreditado desde quando a gente apresentava Organizados na Web lá na rádio, né? E hoje na TV. Uma ideia que a gente havia trocado aí praticamente há quase um ano atrás, né? E hoje se consolidando. André, os nossos telespectadores, né? Ávidos por saber de torcida organizada, querer informação de torcida organizada, nesse caso, a boa informação, que infelizmente a nossa mídia, né? Só bate. O lado bom, né? O lado bom da questão. Fala um pouquinho da sua história, sua trajetória em relação a Dragões da Real, como surgiu a Dragões da Real, a segunda maior torcida do São Paulo? Isso. Tá, na realidade, a trajetória da Dragões em si é um pouco, antecede um pouco a minha, né? Até porque são 30 anos, eu já peguei esse processo em andamento, mas eu converso muito ainda, graças a Deus, a gente tem uma velha guarda, algumas pessoas em atividade, e eu sou muito curioso, e eu, até por amar a torcida, sempre perguntei. E a Dragões, ela vem de uma fusão de duas outras torcidas do São Paulo, da década de 80, né? A Dragões, já existia uma Dragões, só que ela não era da Real, era Dragões, e Dragões do Mais Querido, e a Real Tricolor, que acabou se fundindo em 15/6/84 e formando a Dragões da Real, Força Jovem na época. E aí eu entrei com um processo um pouco já na caminhada. Em qual ano seria isso? Eu entrei na Dragões em fevereiro de 2000. Então faz uns 15 anos mais ou menos. Então eu vivi a metade da vida da Dragões, né? Eu imagino. E na Dragões tem departamento de bandeira? Como é que foi a sua iniciação lá dentro? Tá, a minha em si, cara, a Dragões ela sofreu com aquela briga do Pacaembu em 95, ela sofreu muito com aquele processo de marginalização das torcidas e daquelas punições que foram as sanções a todas em relação a faixas, bandeiras, tudo. Para as maiores torcidas se manter nessa época, que foi uma época muito difícil, já foi difícil, mas elas conseguiram continuar. A Dragões, por ser uma segunda torcida, por na época não ter um quadro muito expressivo de associados, ela não conseguiu. Então ela acabou fechando, ela ficou 5 anos fechada, né? São 30 anos que ela existe. Desses 30 foram 5 fechadas, de 95 a 96 até o início dos anos 2000. Aí, nessa retomada, o processo foi muito difícil, muito difícil. Ela voltou no final de 99 para o ano 2000, pela paixão e pelo amor de alguns associados da época antes do fechamento, e era só dificuldade, a ponto da gente até levantar questionamento de fechar as portas, né? Eu imagino. Aí eu já fazia parte da construção por amizade, algumas pessoas já eram amiga minha antes de eu fazer parte da Dragões, mas já nesse processo da Dragões, a gente chamou o conselho na época, as pessoas da velha guarda, para discutir se valia a pena continuar com a torcida. E aí eu já fazia parte da diretoria, a torcida, praticamente todos eram diretores, porque não existia componente, né? Então todo mundo que fazia parte do movimento tinha voz. Aí eu entrei, a gente chamou todos para discussão para ver se ia continuar. O presidente na época, que era o Hernani, já não queria continuar como presidente, porque era só pepino. Só pepino, né? E aí a gente colocou na mesa, a forma não foi nem democrática, porque não existia para votar, entendeu? Não tinha ninguém.
E aí numa mesa, com umas 10, 15 pessoas, a gente fez uma rodada, você assume? Ah, não posso. Aí para outro, você assume? Não, agora não dá. E aí nessa transição de agora não dá, agora não posso, o César, que acabou acontecendo aquele episódio lá em Brasília, ele chegou para todos e falou assim, André, assume você. Eu falei, mas como assim? Não, assume você, vamos ver aí, vamos fugir um pouco do mesmo, vamos fazer um negocinho diferente e tal. E eu acabei aceitando e aí tô aí nessa caminhada, né? Perfeito, André. Fala para mim, o melhor momento teu quanto torcedor, enquanto participante e membro da Dragões da Real em relação ao São Paulo. Você se lembra, seu melhor momento em relação a um título, que seja? Na realidade, eu acho que a dor, às vezes, ela marca mais do que o amor, né? Entendo. E, tipo, não questionando outros clubes, outros times, o São Paulo é muito rico em história, muito rico em título. Não que não marque, mas eu acho que o que mais, assim, que hoje que eu tenho como uma referência de dor foi uma derrota de um jogo contra o Cruzeiro em 2000, pela Copa do Brasil, pela forma que foi construída, pela forma que o título estava na mão, tudo. Então foi um dos jogos assim que eu me lembro de ter chorado muito, ter marcado muito esse. E não é nem engraçado que o São Paulo ao longo do tempo perdeu Libertadores, mas esse específico eu não sei te dizer porque foi o que mais me marcou. Perfeito, André. Uma das coisas que marca na sua característica quando líder de torcida e presidente da Dragões da Real é a sua luta em prol de todas as torcidas organizadas. Eu gostaria de voltar contigo no segundo bloco, que você enfatizasse um pouco essa luta, quando iniciou, qual está sendo o papel hoje, né, do André da Dragões e do André frente às torcidas organizadas, pode ser? Claro. Voltamos já com André Azevedo, presidente da Dragões da Real. Voltamos com o segundo bloco do Organizados na Web no Local 7 e hoje com André Azevedo, presidente da Dragões da Real. André, nós terminamos aí o primeiro bloco mencionando da sua luta em relação às torcidas organizadas. Fala um pouquinho dessa experiência, como iniciou a sua relação com o Ministério Público, a sua relação com os clubes de futebol e com as torcidas. Fala um pouquinho dessa trajetória que está aí rendendo frutos. Isso. Na realidade, como eu tinha mencionado anteriormente também, sobre a gente aprender com o amor ou com a dor, eu infelizmente tomei essa iniciativa aprendendo com a dor. Eu não tenho vergonha de falar que eu era de uns caras que usava o cabresto, que não queria falar com o rival, que achava isso que ia me diminuir. E a morte do César em 2008 foi um divisor de águas para mim, entendeu? Eu acho que infelizmente eu precisei disso para ver que do outro lado, nas outras torcidas, nas outras organizadas, tinha gente tão boa quanto as pessoas que me envolviam na minha torcida. E aí, quando ele acabou falecendo, eu tentei fazer daquilo um mártir para as torcidas organizadas por ter partido até de um policial, de coisa, e eu, por um momento, achei que as torcidas iam comprar essa ideia e essa briga, que acabou não acontecendo, mas aquilo ali foi um alerta, que eu comecei a participar mais dessas causas, buscar mais algumas coisas desse tipo assim, para que casos como esse não voltassem a acontecer, e aí eu tô aí até hoje, né? Eu imagino, André. Parabéns pela luta. Qual a importância da torcida organizada para o jovem de periferia, para o jovem de classe média que curte futebol, que curte arquibancada? Na sua visão, qual é a importância? Muitas pessoas que não são filiadas à torcida organizada questionam muito essa resposta que eu vou dar, né? Amor não se mede, não que um torcedor organizado ame mais o clube do que um não organizado. Pelo contrário, eu acho que dentro da sua condição, dentro das suas opções de torcer, todo mundo tem o amor. Só que eu vejo a torcida organizada, ela mais próxima do clube.
eu não vejo um torcedor comum com tanta frequência nos estádios. Eu vejo o torcedor organizado, independente de resultado, indo ao seu time, ver o seu time jogar, independente de hora de jogo, de condição da tabela, nas viagens. E não é uma mentira, porque eu sou um torcedor organizado ativo, eu sou presidente da minha torcida e eu viajo. E nessas viagens eu vejo às vezes os torcedores locais e poucos torcedores se movimentando de São Paulo para lá. Então eu vejo a torcida organizada, a importância da torcida organizada nesse segmento. Eu acho que isso aí eu estou falando até passando para as outras organizadas, é muito mais próximo do clube. Então eu acho que esse é o principal serviço que ela acaba prestando, né? E André, nós estamos aqui num programa voltado para as torcidas organizadas. Esperamos que façamos um grande sucesso nesse sentido. A mídia aberta, o canal aberto, você acha que macula muito a imagem da torcida organizada? Poxa. Ajuda a marginalizar mais ainda? Na realidade, ela faz isso, no meu ponto de vista, né, as pessoas podem discordar, de uma forma até proposital. A imprensa, ela bate muito na tecla da violência para ela usar isso como uma válvula de escape de todos os problemas que envolvem o futebol. Ainda mais aquela que detém os direitos de transmissão dos jogos, tudo, a gente usa muito isso para que a gente desvie o foco dos reais problemas. Você não vê debate na televisão de preço de ingresso. Às vezes, esporadicamente, quando tem um ingresso muito caro. Horário dos jogos, por exemplo? Exatamente, você não vê essa discussão, você não vê a discussão do valor da alimentação, da organização, do STJD definir resultado de jogo. Todas as colocações para o esvaziamento do estádio vai para a torcida organizada. Então, elas detêm muito assim, o interesse de querer focar na violência, de querer focar na marginalização, para que as pessoas em casa achem que esse seja o real problema, né? Eu até estava mencionando com um amigo esses dias, eu falei, engraçado, quando um clube faz uma promoção de ingresso a 10, 15 reais, o estádio lota. Quer dizer que nesse jogo específico não há violência? Então vamos parar para pensar um pouquinho que o problema vai além da torcida, só que a televisão gosta de focar nesse problema. Hein? Perfeito, André. Eu gostaria de ouvir da sua pessoa uma mensagem para todos os torcedores organizados que estará aí ouvindo o programa Organizados na Web, agora na TV, não é mais no rádio, né? Aqui no Local 7. Uma palavra tua, André. Você que vem exercendo aí uma liderança aí fantástica, espero que continue, você é muito importante para o nosso meio, tá certo? Para os torcedores organizados, fica à vontade. Tá, no que eu queria é que a maioria dos torcedores organizados, eles não precisassem da dor para aprender o caminho que seguir. A gente vem de uma base antiga de torcida organizada que a gente não tinha um conselho bom. A gente tinha líderes, grandes líderes, mas a gente era envolto a uma maneira de torcer e às vezes até de uma forma errada da conduta das torcidas, mas era aquilo que tinha, não tinha um conselho bom. Essa nova geração, não partindo de mim, graças a Deus hoje existem várias pessoas com consciência dando conselho do bem. Só que infelizmente ainda a assimilação desse conselho, né? Exatamente, de antigamente ainda pega hoje. Então, o conselho, não é conselho, a mensagem que eu quero passar é que não espere morrer alguém, ser preso, perder um amigo, ou às vezes acontecer alguma coisa com você mesmo, para que você mude a sua conduta. Avalie o que já está acontecendo, acho que não precisa acontecer diretamente com você. O movimento de torcida organizada hoje está falido e fraco, com a falta de festa, com falta de apoio, com a marginalização e tudo. As sanções a elas a gente está vendo aí, prisões estão acontecendo, mortes estão acontecendo, então avaliem o que está acontecendo, não na sua, mas nas outras também, e tome isso como exemplo para você ter uma conduta diferente. Então a mensagem que eu queria deixar era essa. Perfeito, André. Eu gostaria de te agradecer pela participação aqui no Organizados na Web e espero contar com tua presença nos próximos programas, tá ok? A gente está aqui, a hora que precisar é só chamar. Espero vir aqui em umas outras oportunidades para falar de conquistas, né, desse movimento nosso de torcida e não para falar somente de coisa ruim. A gente vai, eu conto com vocês aqui do Local 7 para
para a gente conquistar essas coisas. Perfeito, nós agradecemos. Terminamos aqui mais um programa Organizados na Web, na Local 7. Até logo, querendo Deus.